Olá, bem-vindos ao nosso curso de Autocuidado e Saúde Integral. Eu sou a professora doutora Mariana Cabral Schweitzer, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E este é um curso ofertado pelo Ministério da Saúde com o apoio do CNPq. Essa é a segunda aula desse curso, onde nós vamos falar sobre o que é saúde e doença para você. Quantas vezes você já refletiu sobre isso? Será que você está com problema de saúde? Será que você nasceu com um problema de saúde que exige cuidado? Será que você cuida de alguém que tem um problema de saúde? E quando que você se considera saudável? Ou em que momento isso começou a refletir na sua mente? Será que o conceito de saúde e doença mudou ao longo do tempo? É isso que nós vamos ver juntos nessa aula. No Oriente, quando a gente vê registros antigos de mais de 5.000 anos da medicina tradicional chinesa ou da medicina Ayurveda, a gente vê que existem conceitos diferentes para explicar o que é saúde e doença. Por exemplo, na medicina tradicional chinesa, nós temos o conceito de Tao, Yin e Yang e a teoria dos 5 elementos para explicar onde os desequilíbrios no nosso corpo acontecem e por que uma doença se instala, ou como eles gostam de chamar, uma síndrome. E a medicina Ayurveda também apresenta conceitos como doshas, chakras e práticas como a yoga e a meditação para cuidar de um organismo que está em desequilíbrio. Será que eu faço algum trabalho para cuidar das minhas energias? Como é que no meu dia a dia eu respiro ou faço momentos de reflexão? Essas práticas elas foram chegando no Ocidente posteriormente. E no Ocidente, esses conceitos eles também foram evoluindo desde a Grécia Antiga, que também buscou, neste momento, explicações racionais para doenças, especialmente a partir da relação do homem com a natureza. Nessa figura que você está vendo, a gente vê aqui Asclépio, que é o deus da medicina, e o pai da Higeia, que é a nossa boa higiene, um dos pilares do autocuidado, a Panaceia, que é a deusa da cura, e a Iaso, que é a deusa da recuperação. Às vezes a gente até queria uma deusa da cura, uma pílula milagrosa, uma prática que resolvesse todos os nossos problemas de saúde. Quem sabe essa ideia já é antiga, mas ainda hoje é explorada. E quando a gente chegou na Idade Média, as condições de higiene, especialmente na relação que existiam ali na Europa, elas culminaram para que a gente tivesse epidemias, como por exemplo, nessa imagem, a peste bubônica. E a relação da doença, ela começou a ser feita junto com uma ideia de religião, com um pecado. Então, eu estou doente porque eu fiz alguma coisa errada, porque eu preciso me purificar. Então, essa é uma ideia antiga e que a gente tem que cuidar para ver se ela implica nas nossas formas de compreender a saúde, a doença e o cuidado hoje. Quando a gente pensa na Idade Moderna, foram evoluindo os estudos sobre o corpo humano, especialmente alguns artistas pesquisadores, como Leonardo da Vinci, começaram a entender a anatomia do nosso organismo e influenciaram a compreensão do nosso corpo, especialmente em oposição à Idade Média, que tinha esse aspecto religioso, para um momento de lógica e entendendo o corpo humano como uma máquina. Especialmente Descartes convida a gente a essa reflexão do método. Só que pode ver que nessa imagem, esse corpo ele não tem uma cabeça. Então foi cortada essa relação que a gente tinha de corpo e mente, nesse período. E será que existe essa relação? Será que a gente tem uma máquina tão perfeita que basta a gente tirar uma peça ou trocar e volta a funcionar adequadamente? Então a gente tem que pensar se esse é o nosso desejo quando a gente busca um profissional de saúde ou um serviço de saúde. Ou será que eu quero voltar no tempo e pensar outras relações do nosso organismo? Ou seguir evoluindo na nossa pesquisa e entender na idade contemporânea que o método da pesquisa é fundamental, influenciou o desenvolvimento da anatomia, da fisiologia, da patologia, a microbiologia. Então hoje a gente conhece os nossos micro-organismos que causam doenças e também da imunologia, inclusive quanto o nosso próprio organismo pode atacar a gente, que é o caso das doenças autoimunes. A gente evoluiu muito nesse conhecimento e também tivemos melhorias no saneamento e nas condições de vida das populações, diminuindo as doenças transmissíveis, porém aumentando as doenças crônicas. Será que a gente não está conseguindo cuidar? Como é difícil cuidar de uma doença crônica. E quando a gente pensa em modelos que explicam saúde e doença, um modelo que foi muito comum e famoso naquela época que a gente conheceu os micro-organismos foi o modelo unicausal, um agente, uma doença. Mas depois a gente ampliou para um modelo multicausal,
que começou a entender a história natural das doenças, ao considerar o ambiente, o agente, o hospedeiro na prevenção das doenças. E, por fim, um modelo muito utilizado hoje é o modelo de determinação social da saúde e doença, que inclui a estrutura social e promoção da saúde. Será que essa estrutura social onde eu estou hoje influencia na forma com que meu corpo funciona, inclusive trazendo doenças? A gente tem aqui essa imagem do modelo de determinação social da saúde de Dahlgren e Whitehead, que é um modelo antigo que até hoje é valioso para entender que a gente tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam na nossa saúde. E a gente tem também condições de vida e trabalho, inclusive desemprego, questões, sobre serviços de saúde, o acesso a esses serviços, ambiente de trabalho, educação, tudo isso influencia na nossa saúde e doença. As redes sociais e comunitárias e também o estilo de vida dos indivíduos. Claro, a idade, o sexo e fatores hereditários, mas a genética ela não é exclusiva em dizer como o nosso corpo vai funcionar. Ela tem também essa interferência desses fatores. E ao lado a gente vai ver que desde 2006 a gente tem no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que amplia as possibilidades de cuidado que a gente tem na unidade básica de saúde, nos postos de saúde, nos serviços de saúde em geral. Porque para cuidar de todas essas condições de saúde, quem sabe não é só o remédio que vai dar conta. Quem sabe a gente precisa de práticas comunitárias, a gente precisa de práticas que nos ajudem a refletir, a meditar, a gente precisa de práticas que nos ajudem a relaxar. Então, as práticas integrativas e complementares em saúde, elas são incluídas nessa política nacional e também elas fazem parte de um movimento internacional da Organização Mundial da Saúde, que publicou no ano de 2025 um novo material que ajuda a entender para onde a gente vai com a estratégia global de medicinas tradicionais complementares do mundo todo. Mais de 80% de todas as populações, de todos os países, utilizam as práticas integrativas e complementares, que lá fora muitas vezes é traduzida como medicina tradicional. E aqui no Brasil, a gente tem 29 práticas incluídas nessa política. A gente tem a medicina antroposófica, a medicina tradicional chinesa, que inclui acupuntura, auriculoterapia, que são as práticas mais ofertadas no Sistema Único de Saúde. A gente tem as plantas medicinais e a fitoterapia, que provavelmente na sua casa você deve ter aprendido com a sua família, o chá de camomila que ajuda a dormir, um chá de boldo que ajuda quando você comeu demais. Esse conhecimento tradicional, que vem até de populações indígenas, a gente foi duplicando, e foi reproduzindo nos nossos ambientes domiciliares. E a partir disso a gente tem também novas práticas, como, por exemplo, a arte-terapia, a biodança. A gente tem práticas como a medicina Ayurveda, lá da Índia, que inclui a meditação, a yoga. A gente tem também práticas como a música, a osteopatia, a quiropraxia, a naturopatia, que aqui no Brasil a gente chama muito de naturologia, a reflexoterapia, o reiki, a Shantala, e a terapia comunitária integrativa, que é a nossa prática 100% brasileira, que é uma prática onde as pessoas convivem em comunidade, se encontram em grupos e falam sobre as suas situações de saúde. Inclusive, se você quiser participar de uma prática de terapia comunitária integrativa, você pode entrar no site da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa, Abratecom, que todo mês posta quais são os grupos de TCI ou de terapia comunitária integrativa disponíveis para você participar via internet, pelo Zoom. Não perca essa oportunidade. Em 2018, a gente incluiu mais práticas, incluindo a apiterapia, que num primeiro momento você pode pensar, nossa, nunca usei essa prática. Mas a apiterapia é o uso de mel e produtos da abelha para o nosso cuidado. Será que você nunca usou um spray de mel ou de própolis? Ou comeu uma balinha quando você estava sentindo a garganta arranhando? O uso da apiterapia é muito comum. E tem muita evidência. A gente tem também a aromaterapia, a constelação, a cromoterapia, a ozonioterapia, a terapia de florais. Todas essas práticas incluídas no Sistema Único de Saúde. Quem sabe você pode entrar, se você é de São Paulo, no site da Secretaria Municipal de São Paulo e ver onde essas práticas estão ofertadas dentro dos serviços de saúde. E isso vale para todo o Brasil.
Será que você já tinha ouvido falar dessas práticas? Será que você quer conhecer um pouco mais sobre elas? A gente tem um material que a gente desenvolveu aqui no nosso grupo, Projeto de Pesquisa e de Extensão Cuidar, onde a gente tem vários vídeos no nosso canal do YouTube que apresenta essas práticas para vocês. Então, se você quiser conhecer mais sobre a automassagem e como fazer, ou então, por exemplo, se você quer conhecer mais sobre a meditação e fazer uma prática de meditação, entre no nosso canal, que está disponível no YouTube, né, pelo nosso site projetocuidar.unifesp.br. Aguardamos vocês!